Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Boa tarde, doutora Maria Eugênia. É um prazer recebê-la aqui. Doutora Maria Eugênia Faria Tavares, médica graduada pelo UFMS, residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Campo Grande, mestrado em saúde da família pelo UFMS. O tema da nossa web hoje é HPV. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, doutora Maria Eugênia. Boa tarde. Eu que agradeço o convite da SES, é uma parceria que a Sogomatsu faz com a SES, e é muito importante que a gente mantenha esse canal de comunicação e de formação com os profissionais de saúde, médicos e alguns profissionais afins que se interessam por esse tema e que cuidam das nossas mulheres, né? O que eu vou falar com vocês hoje é sobre o HPV e o câncer de colo de útero. A gente sabe da importância do HPV, oncogênese, na carcinogênese do câncer de colo de útero, e esse é o motivo da gente estar trazendo esse tema mais uma vez para conversar com vocês, porque o rastreio do câncer do colo do útero está sofrendo uma modificação, ainda bem, uma modificação para melhor, e o papel central, o foco central dessa modificação é o vírus do HPV. Então, vamos lá. Os tópicos que nós vamos abordar, vamos falar um pouco sobre a infecção por HPV, a relação do HPV e o câncer de colo de útero, vamos fazer uma atualização do rastreio, vamos falar alguma coisa da conduta mediante cada resultado e abordar um tema importantíssimo que é a vacina. Nós sabemos que na natureza existem mais de 200 tipos de HPV, 200 genótipos de HPV. Nem todos esses tipos de HPV, eles infectam o ser humano. Em torno de 100 infectam o ser humano, e mais especificamente, uns 40 genótipos vão atingir o trato genital, sendo masculino, tanto masculino quanto feminino. Nós temos 18 tipos que são, desses 40, 18 são considerados de alto risco para a formação do câncer de colo de útero, sendo que os principais são o 16 e o 18. E 22 tipos que são de baixo risco, que causam lesões sem gravidade e principalmente relacionada com as verrugas genitais, que é um assunto para uma outra aula, para um outro momento a gente abordar. O HPV é a infecção de transmissão, é uma infecção de transmissão sexual, praticamente sexual. Existem algumas outras formas, mas que ainda nada está tão comprovadamente quanto o ato sexual. Qualquer contato sexual com alguém que esteja infectado, pele a pele, mucosa com mucosa, independente de ter ou não penetração. Você não precisa ter penetração para que haja a transmissão do HPV. Pelas estatísticas globais, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos considera que o risco em vida para homens e mulheres sexualmente ativos é de ter o HPV, se contaminar pelo HPV em pelo menos 50% da população. E tem trabalhos que ainda são mais pessimistas, mostrando que a do HPV ela é maior ainda, chegando a 70%, às vezes até 80% da população. Então, às vezes esses dados podem não estar totalmente globais, mas em cima disso a gente pode ter a certeza da ocorrência tão extensa das infecções do HPV, como a gente já falou, é o ato sexual, por intermédio da relação genital-genital, manual-genital, oral-genital, e o uso do preservativo, ele pode reduzir o risco, mas ele não é totalmente eficaz. Principalmente, como eu falei, porque pode ter o contato manual-genital, oral-genital, e isso o preservativo não vai proteger. A maioria das pessoas só usa o preservativo no momento da penetração. Então, naqueles momentos ou naquelas fases da relação onde não existe penetração, a transmissão pode acontecer do mesmo jeito. E existem as rotas não sexuais de transmissão.
de mãe para o recém-nascido durante a gravidez, transmissão vertical, o que é muito raro, através de fomites, objetos, né, roupa íntima, luvas cirúrgicas, fórceps para biópsia, etc. Mas essas hipóteses ainda não estão devidamente documentadas, então a gente não pode considerar isso como uma via de transmissão. Então, o HPV é uma doença de transmissão sexual. Como que se manifesta essa infecção por HPV? O comportamento do HPV no nosso organismo, ele tem várias maneiras de acontecer. Pode ser uma infecção transitória, uma infecção aguda, uma infecção latente e uma infecção crônica. O que que diferencia cada uma dessas infecções? A infecção transitória. A pessoa entra em contato com o vírus, ela é infectada, mas o material genético não pode ser detectado por dias. Então, ele pode ser detectado por dias, mas logo em imediato ela elimina o vírus, então ela não apresenta nenhuma infecção. Ela entra em contato com o vírus e imediatamente o material genético é eliminado. Uma infecção aguda é aquela que a pessoa entra em contato, a infecção fica estabelecida, ocorre a replicação viral do genoma viral no hospedeiro, na vagina, no colo do útero, na vulva, no pênis, mas geralmente são as lesões transitórias e elas são eliminadas espontaneamente em pouco tempo. Então, aqui houve o contato e imediatamente o organismo eliminou esse vírus. Aqui houve o contato, ele entrou no genoma da célula hospedeira e, em seguida, em pouco tempo, ele já foi eliminado do organismo. A infecção latente é uma infecção presente com o vírus inativo no organismo pelo sistema imune. Então, a pessoa entra em contato com o vírus permanece um período no organismo, o sistema imune age e ela passa uma fase sem detectar o vírus. Aí, por algum motivo, o vírus volta a ser detectado, o sistema imune age e ele volta a ser não detectável. E por algum motivo, pode ser o mesmo ou outro, novamente ele passa a ser detectado. Então, é uma infecção latente que aparece e desaparece, aparece e desaparece. E a infecção crônica, que é a infecção onde o vírus fica persistentemente presente no organismo. Não são eliminados e a atividade viral se mantém, pode evoluir com lesões, e esse que é o comportamento que nos preocupa, é a infecção pelo HPV persistente, mas que a gente nunca vai poder dizer que elas não vão ser eliminadas no futuro. Então, ela tem infecção, é uma infecção persistente, mas quem sabe no futuro ela pode mudar o comportamento, tá? Então, na realidade, a maneira que o vírus se comporta no corpo do ser humano é bastante variável. A gente nunca pode dizer um prazo estabelecido de quando foi a infecção. Isso é muito importante agora que está mudando a metodologia de rastreio, porque a partir do momento que você detectar o HPV, a pergunta mais frequente que a gente vai ter é: desde quando? Quando foi? Foi o meu parceiro? Foi o meu marido? Foi o meu namorado? A gente não tem como dar essa resposta. Se essa infecção foi no mês passado, se foi no ano passado ou se foi há 10, 15 anos atrás, justamente por causa desse comportamento variável do vírus no corpo do ser humano, tá? Opa, aqui. E o desaparecimento do HPV, ele já foi estabelecido e confirmado em vários trabalhos, tá? Quando essa infecção acontece na mulher bem jovem, entre 15 e 25 anos de idade, 80% das infecções, elas são transientes. O que que é isso? Elas aparecem e em seguida desaparecem. Desenvolvimento gradual de possível mecanismo de resposta imune celular. Então, é a resposta imune do hospedeiro, no caso da mulher, que vai eliminar esse vírus. E por isso não fazer o teste de HPV nessas mulheres, porque é uma fase em que ela vai estar mais exposta ao contato sexual, ela vai estar mais exposta a ter mais múltiplos parceiros, não que ela vai ter múltiplos parceiros
ao mesmo tempo, mas ela vai namorar um hoje ou namorar outro amanhã, e assim fica exposta com maior facilidade à contaminação pelo HPV. E 80% dessas infecções são eliminadas espontaneamente e num período de vida, de tempo, que pode variar de um ano, em 70% são eliminados em um ano e 91% em até 2 anos. Então, é muito importante a gente conhecer esse comportamento do vírus no nosso corpo para a gente poder conduzir os resultados que a gente vai encontrar daqui para frente. Então, mulher jovem vai ter HPV? Vai. Isso significa que ela está tendo uma vida sexual e que ela tem que ser vacinada e que ela tem que ser acompanhada, mas nunca com teste de HPV. Teste de HPV em mulheres abaixo de 25 anos não deve ser feito, tá? Então, existem alguns fatores que podem estar envolvidos na carcinogênese do HPV, na correlação do HPV com o câncer de colo do útero. E tem fatores que já estão bem estabelecidos e outros que são potenciais, têm o potencial de favorecer a infecção por HPV. Alta paridade, a gente já sabe, isso aí é documentado, é estatístico. O uso de anticoncepcionais favorece a persistência do HPV, não que o uso do anticoncepcional vai fazer a infecção, não, mas ela vai fazer a persistência do HPV no organismo. Da mesma forma que o tabagismo e da mesma forma que o HIV. Então, são condições que fazem com que esse HPV fique permanentemente positivo no corpo da mulher. Outras associações que podem estar influenciando na carcinogênese são as co-infecções com outras doenças sexualmente transmissíveis, clamídia, gonococo, que podem favorecer a persistência desse vírus. Uma dieta pobre em proteína, uma dieta hipoproteica, as pessoas mais desnutridas ou subnutridas têm mais tendência a ter um contato com HPV e a persistência desse HPV. Os hormônios endógenos, fatores genéticos, todos esses são possíveis potenciais de colaborar para a persistência do HPV no corpo da mulher. Numa visão mais ampla do que o HPV, da correlação do HPV com o câncer de colo ou com são raríssimos, raríssimos os casos de câncer de colo do útero que não está associada à infecção do HPV. Segundo sítio de lesão oncológica acometido pelo HPV é a região anal. Então, mulheres que têm relação com seus parceiros, relação anal, e homens com relação sexual com homens, através da relação anal, também estão mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Outros locais no organismo são descritos casos de câncer, mas numa frequência muito menor, sendo que o que a gente tem que ficar mais atento é o câncer cervical, colo do útero e o câncer anal. Como que ocorre essa carcinogênese no organismo? Como que o HPV causa essa lesão oncogênica na gente? O vírus entra em contato com o organismo, com o epitélio normal. Passado algum tempo, se esse vírus permaneceu, não foi eliminado pelo sistema imune, ele vai penetrar na célula e vai causar essas alterações celulares, que são os coilócitos. É uma alteração celular patognomônica da infecção por HPV. E esse HPV ficando persistente nesse genoma das células, ele começa a causar algumas alterações na camada basal do epitélio. Essa fase da doença até aqui, ela é considerada uma doença benigna. Então, aqui foi uma infecção, a presença de alterações patognomônicas de HPV e já o HPV levando a alterações celulares bem específicas, que é o NIC1. Isso aqui são alterações benignas. Isso ocorre aqui em torno de meses, que vai até 18 meses. As lesões que nos preocupam são daqui em diante, que elas vão levar anos para se estabelecer
e décadas para a gente ter um carcinoma invasor. Então, a gente tem que ficar muito atenta nessa fase de fazer o diagnóstico. Por quê? Fazer o diagnóstico nessa fase é o que a gente quer. Então, a gente não precisa, não pode deixar o HPV ficar décadas no organismo da mulher. Então, a infecção persistente pelo HPV, ela tem que ser diagnosticada. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico nessa fase em que o vírus já penetrou na célula e está aqui presente, para fazer o tratamento aqui. E dessa fase, do NIC2 para o NIC3 até virar um câncer, a gente tem anos e até décadas. Então, por isso é importante a gente entender esse comportamento do vírus, porque com a detecção do vírus no sistema de rastreio, se ele deu negativo, a mulher só vai precisar fazer um novo rastreio daqui a 5 anos. Aí vocês vão perguntar, mas por que tanto tempo? Não pode aparecer um câncer nesse período? Não. Se o HPV está negativo, essa mulher não tem como chegar a essa fase de um câncer invasor em menos de 5 anos. Isso aqui é um período prolongado de exposição ao vírus. Não existe como em pessoas imunocompetentes, diferente de quem é imunocomprometido, que vai poder as pessoas imunocompetentes vão entrar em contato com o vírus e vai levar anos até esse vírus causar uma lesão invasora. Então, é nessa fase que a gente tem que detectar. E por isso o intervalo de 5 anos não é um intervalo longo, ele é um intervalo viável e já foi comprovado que é adequado para fazer o rastreio dessa forma. Então, a triagem, a gente tem que ser, a gente acaba fazendo nessa fase também, mas o papel mais importante é fazer a triagem daqui para frente, porque são esses casos aqui que a gente quer pegar para instituir o tratamento. Até aqui não existe tratamento, a gente não faz nada. Mulher com HPV, mulher com lesão de baixo grau, a gente só acompanha, não faz nada. O tratamento só vai ser instituído para mulheres com NIC2 e NIC3, câncer em fase inicial, a gente não vai instituir nenhum tratamento nesta fase aqui, a menos que tenham outros sintomas associados. E a vacinação, ela é importante, porque ela vem como um processo de prevenção primária e ela vai agir principalmente quando ainda não teve o contato do vírus no hospedeiro. Esse é o ideal para a gente poder ter uma melhor resposta imune. Por isso, a vacinação das crianças e adolescentes até 16 anos de idade. Mas não quer dizer que as mulheres adultas e os homens adultos não possam ser vacinados, isso a gente vai abordar um pouco mais adiante. Então, só reforçando um pouco mais, o contato do HPV, a infecção inicial, durante meses, ela não causa nenhuma alteração, pode manifestar verrugas, pode manifestar lesão de baixo grau, mas isso não é considerado doença benigna, em termos de carcinogênese, a gente não considera. As neoplasias intraepiteliais cervicais, elas vão começar a acontecer no médio prazo de exposição ao vírus e os cânceres a longo prazo. Então, quando a gente fala de médio prazo, já são anos, e quando a gente fala de longo prazo, são décadas. O desenvolvimento do câncer de colo do útero leva geralmente de 15 a 20 anos. É importante a gente ter esse dado em mente. E daí a gente pode extrapolar o nosso raciocínio para aquelas mulheres que aparecem com um câncer com 40, 45 anos de idade, provavelmente elas nunca fizeram um exame de rastreio. Esse que é o maior problema. A gente tem que ir atrás daquelas mulheres que nunca fizeram o exame de rastreio, porque são essas que são as mais suscetíveis e vulneráveis para ter a doença. Novamente reforçando, a infecção do HPV começa a partir do início da vida sexual, ela tem o seu ápice em torno de 17, 18 anos de idade,
começa a decair lá pelos 20 anos de idade, e isso aqui é uma infecção transitória pelo HPV. Isso aqui vai estar presente, como eu falei anteriormente, de 50% a 80% das pessoas sexualmente transmissíveis. É uma infecção que geralmente ela elimina naturalmente, ocorre o clearance desse vírus, e a preocupação da progressão da lesão é quando o vírus fica persistentemente positivo. Então, 15 anos entrou em contato, a partir de 20 começou a ter aquele clearance do vírus no organismo espontaneamente, 25 anos começa a fazer o rastreio. E é aqui que aparecem as lesões pré-malignas e mais adiante ainda o câncer. Então, essas mulheres que se infectaram na adolescência, entraram na vida adulta e permaneceram com a exposição ao vírus, é que correm o risco de ter o câncer invasor. E é essas que a gente tem que ir atrás. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como metas para a eliminação do câncer de colo do útero no planeta, e essas metas elas foram estabelecidas para o Brasil e têm que ser cumpridas até 2030. A estratégia primária é a vacinação contra o HPV, que tem que chegar a 90% da população de 6 a 19 anos. No Brasil, no ano de 2024, 9 a 14 anos de idade, 82% das meninas foi vacinada e 67% dos meninos. Então, nós ainda não atingimos, nem nas meninas, nem nos meninos, muito menos nos meninos, a meta que a gente tem que alcançar para atingir os critérios da Organização Mundial da Saúde. A estratégia secundária é fazer o rastreamento com teste de HPV preferencialmente, ou o exame de Papa Nicolau, com uma cobertura de 70% das mulheres na faixa etária recomendada. E o tratamento, oferecer tratamento para 90% das mulheres que têm essas lesões pré-malignas. Então, nós ainda estamos falhando na estratégia primária, na secundária e no tratamento mais ainda. Então, como a gente já falou, a causa principal do câncer é a infecção persistente pelo HPV de alto risco oncogênico. Essa é a causa da doença que nós estamos aqui buscando uma maneira de evitar. Volto a frisar que é a persistência do HPV oncogênico. Então, nós temos vários tipos de HPV oncogênico. Os principais são os 16 e 18, que esses são responsáveis pela grande maioria dos casos de câncer. Um outro grupo que alguns deles, todos eles estão ainda relacionados com o câncer, mas vai diminuindo gradativamente a ocorrência dos casos de acordo com os subtipos diferentes. E nos exames de detecção do HPV, existem exames que colocam a genotipagem só 16 e 18 ou outros, não especificando qual desses outros, e a estendida, que diz 16, 18 e diz exatamente qual que é o outro tipo viral que está presente. Então, aqui falando da porcentagem da correlação do subtipo viral com o câncer de colo do útero. Do HPV 16 é responsável por 53% dos casos de câncer. O HPV 18, 17%. E aí tem mais esses outros todos, numa porcentagem que vão diminuindo gradativamente, como eu já falei. 6,7%, 2,9%, 2,6%, até 0,3%, e aqui outros que não foram nem detectados. Eu assinalei dessa forma aqui para mostrar que a vacina de HPV, a vacina Gardasil, que a tetravalente, ela contém o 6 e o 11, que são para proteção das verrugas, e o 16 e o 18, que vai dar uma proteção de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Ao passo que essa vacina a Gardasil nonavalente, foram acrescidos 5 subtipos virais, totalizando uma proteção em torno de 87, 88% dos casos de câncer
uma proteção contra 88% contra o câncer. Então, quem pode ser vacinada pela vacina nonavalente deve ser orientada a vacinar, porque ela vai ter uma extensão da sua vacina, da sua proteção, de forma bem expressiva. A metodologia de rastreio está mudando. Por quê? Porque o teste de HPV ele tem uma sensibilidade muito maior do que o teste de Papa Nicolau. A sensibilidade do teste de HPV é de 90%, ao passo que a do exame de Papa Nicolau ela só chega até 70% nos melhores laboratórios. E a especificidade de 90, a especificidade do Papa Nicolau é muito boa, só que a sensibilidade dele é muito baixa. Então, a gente precisa de um teste para rastreio, um teste que seja mais sensível. E a Organização Mundial da Saúde já recomenda usar o teste de HPV para rastreio do câncer de colo de útero desde 2014, 2016. Então, nós só estamos uma década atrasada para instituir essa nova metodologia de rastreio. E, dessa forma, tem trabalhos que mostram que, usando o teste de HPV, a gente consegue reduzir a doença e a mortalidade em 60% a 70% dos casos. Então, isso tem que ser introduzido de uma forma plena e com a colaboração de todos. O teste de HPV, uma outra característica muito boa dele é que ele é um teste tecnicamente mais fácil, depende menos do ser humano, é só colher o material e colocar no equipamento. Então, é muito mais fácil dele ser elaborado, não depende da leitura de exame por exame para ser feito. O próprio equipamento, que já pode processar vários testes ao mesmo tempo, ele vai dar rapidamente o resultado se é positivo ou se é negativo. O processo de coleta é muito semelhante ao da citologia, não muda em nada, então não vai ter que ter nenhuma formação adicional com essa mudança da metodologia. Então, esse ano de 2025 foi o ano que o Ministério da Saúde, junto com várias outras entidades, trouxe e elaborou a atualização das diretrizes de rastreio do câncer de colo de útero, e essas recomendações, esse manual já está disponível na internet, quem quiser ter acesso, com todos os protocolos, todas as diretrizes, bem esmiuçado, caso a caso, e isso pode ser facilmente de acesso fácil para todo mundo, tá? As recomendações com essa mudança da metodologia. Quais são as recomendações? Os testes de HPV, eles têm que ser realizados, ele pode ser feito com a genotipagem parcial ou estendida, que é aquilo que eu falei. Só o 16, 18 e outros, ou 16 e 18, e vai dizer quais os outros que estão positivos ou não. O rastreamento é para ser realizado entre 25 e 64 anos de idade. Não colher exames em mulheres abaixo de 25. Os exames que eventualmente forem coletados em mulheres abaixo de 25 anos não serão processados. Eles vão ser eliminados. Houve a coleta, mas não vai ser realizada, exceto em situações especiais que vão ser identificadas e têm que ser pontuadas caso a caso. Pelo protocolo, o intervalo entre as coletas vai ser a cada 5 anos, se o resultado for negativo. Essa amostra de DNA, ela pode ser coletada por médico, enfermeiro e por autocoleta, sendo que a autocoleta, ela tem que ser evitada ao máximo, tem que ser deixada para aquelas situações onde a mulher não tem acesso, a população ribeirinha, que não tem pessoal habilitado para poder fazer o exame, em mulheres que se recusam a passar pelo exame ginecológico, você pode orientar. A autocoleta é tipo um swab que você vai passar e vai coletar. Um grande inconveniente da autocoleta é que ela não permite realizar a citologia de imediato quando o HPV deu positivo, porque todos os outros que forem coletados por médicos ou enfermeiros
vão ser coletados no material no meio líquido. Então, uma vez o teste de HPV dando positivo, automaticamente a genotipagem, desculpa, o exame de Papa Nicolau, a citologia, ela vai ser realizada. Então, é importante que a gente estimule ao máximo a coleta por médico e enfermeiro, deixando a autocoleta para situações bem pontuais. E é muito importante que tenha um aconselhamento prévio, por conta dessa preocupação da gente estar lidando com uma doença sexualmente transmissível e que leva a um caso de câncer. Então, a gente tem que tomar cuidado na como falar e orientar o casal, a mulher e o casal, para que isso não gere um problema familiar. Então, esclarecer que é um exame de rastreio do câncer e que o resultado positivo não indica necessariamente a presença de lesões. Então, isso é muito importante. Quando a gente for colher o material, já expor isso para o paciente e, diante do resultado positivo, a gente também saber explicar para ela que esse resultado positivo absolutamente significa que ela está com câncer. Então, a genotipagem parcial é o 16, 18 e outros, e a genotipagem estendida que vai especificar exatamente qual tipo de HPV de alto risco que a mulher apresenta. Também como recomendações, não é recomendada a realização de citologia simultaneamente ao teste de HPV. Então, a citologia ela vai ser feita reflexa. HPV positivo, faz citologia. HPV negativo, não precisa fazer a citologia de imediato. Mulheres com mais de 60 anos e com história de tratamento de NIC2, NIC3, carcinoma in situ, adenocarcinoma in situ, invasor, devem manter o rastreamento enquanto for possível e aceitável até pelo menos 25 anos após o tratamento. Ela está com 80 anos, teve o câncer de colo de útero com 60, tem que continuar no rastreio. Esse é o ideal, enquanto for possível. A gente só vai liberar as mulheres com 60 anos, 64 anos, quando é uma mulher de rastreio populacional normal, sem história da doença prévia. A vacinação contra o HPV não altera a metodologia de rastreio, as recomendações de rastreio. Vacinada ou não vacinada, vai fazer o teste e da mesma forma. Mulheres que já têm indicação de colposcopia nas citologias anteriores, porque o teste de HPV ainda está no processo de transição, ainda não foi implantado. Então, por enquanto, a gente continua fazendo a citologia. Quando começar a fazer a coleta do HPV, e a gente tem uma paciente que foi indicada para colposcopia, baseada na citologia, que é o que a gente vem fazendo até hoje, essa colposcopia deve ser realizada, ela deve ser encaminhada da mesma forma, tá? Agora, aquelas mulheres com citologia normal não precisam ser encaminhadas, obviamente, e a gente não precisa fazer o teste de HPV nessa mulher que já teve uma indicação para ir para a colposcopia. Ela vai direto para a colposcopia, não precisa aguardar o teste de HPV. Então, baseado no teste de HPV, quais são os possíveis resultados que a gente vai ter? Não detectado. A mulher não tem vírus de HPV oncogênico. Qual que é a conduta? Repetir o teste em 5 anos. Teste de HPV, 16 ou 18 positivos. A paciente, a mulher, vai diretamente ser encaminhada para a colposcopia. Essa citologia já vai ser feita, né? Obviamente, e ela já vai para a colposcopia. Teste de HPV oncogênico negativo 16 e 18, mas positivo para algum vírus daquele outro grupo. Ela já vem com a citologia reflexa, mas aí vai para a unidade básica de saúde para ser interpretada essa citologia reflexa. Se for um ascus ou mais, vai para a colposcopia imediato. Se for uma citologia normal, em 1 ano, repete o teste de HPV. Então, vou repassar.
HPV 16 e 18, colposcopia imediata. Outros tipos de HPV oncogênico positivo. Vai fazer a interpretação da citologia reflexa. Se essa citologia, se o Papa Nicolau tiver normal, repete o exame daqui a um ano. Se o Papa Nicolau tiver qualquer alteração, ascos ou qualquer alteração a mais, diretamente para a colposcopia. Durante a colposcopia, aí a conduta na patologia cervical vai ser tomada baseada na conduta específica. Tem doença cervical presente? Sim ou não? Fez biópsia? Não. E aí a conduta vai ser tirada pelo profissional que está na patologia cervical. O que é muito importante é a gente entender esse fluxograma nessa fase inicial de transição da metodologia, até a coisa começar a ficar mais fluida, mais tranquila em termos de condutas. Essa mudança da tecnologia de rastreio exige políticas públicas e programas de saúde bem atuantes. Nós precisamos de políticas públicas eficazes para garantir o acesso e a implementação do rastreio organizado. Um rastreio organizado é aquele rastreio que eu sei se a mulher fez ou não fez o exame, e eu sei se ela foi ou não pegar o resultado, se ela foi ou não no tratamento, e quando que ela tem que voltar para fazer o próximo exame. Isso é um rastreio organizado. Eu tenho toda a minha população nas mãos, eu sei qual que é a minha população-alvo para fazer o rastreio, e eu controlo passo a passo de todas as mulheres que têm que passar por esse rastreio. Isso é um rastreio organizado. O rastreio que a gente vem fazendo até hoje é o que a gente chama de um rastreio oportunístico. A gente aproveita a ida da mulher ao centro de saúde para qualquer assistência e ela acaba fazendo o exame de Papa Nicolau. Mas a gente não sabe se ela pegou esse resultado, a gente não sabe se ela fez 1, 2, 3, 4 exames no mesmo ano, não sabe há quantos anos ela fez o último exame. Então, é tudo aleatório, tudo sem controle. Em alguns casos mais específicos, se a gente tiver um, uma gestão da unidade de saúde um pouco mais rígida e atuante, a gente até consegue, através dos agentes comunitários, através da enfermagem, organizar, mas é um núcleo muito pequeno. A gente está falando em política pública para ter uma abrangência nacional. Então, se nós não tivermos um sistema organizado, a gente não vai saber se aquela mulher que mudou da Moreninha lá para o Tiradentes, se ela fez o exame, ou se ela mudou de Campo Grande para Dourados, ou de Dourados foi para o Nordeste, se ela fez ou não o exame, quando que ela fez o exame. Isso tudo tem que ser documentado e tem que ser fácil acesso para a gente poder organizar. Então, precisa de uma política pública extremamente eficaz e atuante para que para que essa metodologia se implante de uma forma adequada, senão a gente vai apenas jogar dinheiro fora. Tem que estabelecer uma base de dados de toda a população. Sem essa base de dados, a gente não vai ter um rastreio adequado. Tem que ter um sistema de convocação e reconvocação, call e recall. Eu chamo a paciente, ela já não compareceu, ela tem que ser rechamada, reconvocada, quantas vezes forem necessárias até que ela consiga comparecer no sistema de saúde para fazer a coleta. A gente tem que disponibilizar tratamento adequado e monitorar todos os resultados alterados até o fim. A gente não pode negligenciar resultados alterados e dar o encaminhamento para a paciente e pronto, achar que ela vai resolver. A gente tem que monitorar isso no sistema, a gente tem que ter uma forma de controlar isso. Eu trabalhei no sistema público de saúde de Campo Grande durante mais de 30 anos, quase todos esses anos dentro da patologia cervical, e realmente depende muito da boa vontade da equipe para poder a gente dar seguimento nos casos alterados, porque a população, de uma forma geral, ela não entende a gravidade
e a extensão do problema, nem sempre conseguem os recursos necessários para comparecer à consulta e acompanhar todo o tratamento até a sua fase final. Então, essa disponibilidade de tratamento tem que ser oferecida e monitorada para toda a população que tiver exame alterado. Quando nós estivermos na fase de transição, vão ser convocadas inicialmente as mulheres de 30 a 49 anos que estão com atraso no rastreio ou que nunca fizeram o exame, que é a população mais crítica em termos de estatística da doença. Depois, a segunda convocação vão ser para as mulheres de 50 a 64 anos com atraso no rastreio ou que nunca fizeram o exame anteriormente. Em terceira situação de convocação vão ser as mulheres de 30 a 49 anos, independente da história de rastreio anterior. E, por último, 25 a 29 anos que nunca fizeram rastreio. Então, esses desafios na cobertura e adesão ao tratamento, a gente enfrenta barreiras socioeconômicas, população de baixa renda, acesso limitado aos serviços de saúde. Isso impacta negativamente no rastreio, principalmente no rastreio oportunista. Os estigmas relacionados ao rastreamento, estigmas sociais, preconceitos contra o exame, mulheres que não entendem que o fato de não estarem sentindo nada não significa que elas não tenham vírus e que não possam ter ainda, que tenha necessidade de fazer um rastreio, a falta de conhecimento de informação da população e do próprio serviço de saúde para orientar de forma adequada como que é o rastreamento, e isso é uma barreira que impacta muitos indivíduos na realização do exame. O que a gente precisa de todos nós, se nós quisermos realmente diminuir os casos de câncer de colo do útero, nós precisamos, todos nós da área da saúde, ter um engajamento. Vai precisar uma dedicação, vai precisar um empenho, paciência e colaboração para que a gente realmente consiga isso. Esse primeiro momento vai ser um desafio e a gente precisa de toda a colaboração da classe que atende as mulheres para que a gente possa ter esse resultado positivo como a gente espera. E em relação às vacinas, é o último tópico que eu vou falar. Foi feita uma meta-análise mostrando a importância da prescrição médica para a vacina, tá? A partir de uma meta-análise de 2007, 2015, a chance de vacinar quando existe uma prescrição, uma recomendação médica é de 10 vezes maior e de completar o esquema de vacinação maior. Se com os pais informam que 1/3 dos pais que tiveram orientação médica a respeito da importância da vacinação. Aproximadamente 1/3. Então, 2/3 da população não teve orientação sobre a importância da vacinação. Aí vem o nosso papel como atuante na saúde de fazer a prescrição, de orientar e de cobrar se essa vacina foi ou não realizada. Isso é muito difícil. Eu, atualmente, só atendo na rede privada e com muita frequência que eu pego filhos de pacientes ou pacientes adolescentes que não foram vacinados. E é uma classe socioeconômica mais diferenciada, culturalmente mais esclarecida e, mesmo assim, negligenciam a vacina. Agora, imagina isso numa classe socioeconômica mais desfavorecida, onde a importância das vacinas e ao próprio entendimento da doença acaba sendo muito vago, e aí a prescrição e a nossa recomendação médica passa a ter um valor muito maior. O calendário da SBIM é um pouco diferente do calendário do Ministério da Saúde. Ele recomenda que crianças e adolescentes até os 19 anos sejam vacinadas com 2 doses, e a partir dos 20 anos
com 3 doses. Pela Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, meninas e meninos devem ser vacinados de 9 a 14 anos com 2 doses, a partir dos 15 anos de idade, 3 doses, os casos de imunossupressão, 3 doses, dos 9 aos 45 anos de idade, independente disso, e, alternativamente, poderia-se usar 2 doses para as idades de 15 a 20 na proteção contra o câncer. Ainda não há dados sobre outros casos de câncer associado ao HPV e permanência dos anticorpos, tá? Isso é em relação ao câncer de colo do útero. E aqui existem várias recomendações e posicionamento da Febrasco em relação à mulher adulta, que as mulheres adultas, mesmo com história prévia de infecção, podem e devem ser vacinadas. Que as mulheres adultas, a maioria apresenta testes sorológicos e moleculares negativos, então elas devem ser vacinadas. Que ocorre um segundo pico de infecção por HPV em torno da 5ª década de vida da mulher, então isso é um fator de risco, então ela deve ser vacinada, sim. A mulher continua sob o risco de contrair o HPV em qualquer fase de sua vida. Pacientes com lesões prévias desencadeadas por HPV mostraram redução do risco de recidivas e ou reinfecções após a vacinação. Então, todas as mulheres que tiveram infecção HPV induzidas devem ser vacinadas. E endossar que mulheres adultas que não foram contempladas com a vacinação na adolescência podem ter benefício de proteção e se imunizadas mais tardiamente para uma mesmo que ela não tenha tido infecção pregressa, tá? Então, a recomendação da vacinação da mulher adulta é importante e ela deve ser feita por nós, médicos ginecologistas. Então, essa é a ampliação da vacina, que eu falei inicialmente, 4 subtipos na Gardasil e foram acrescidos esses 5 subtipos virais na Gardasil 9. E aqui mostra que você contribui para a redução de novas lesões, vacinando essas mulheres, diminui 59% o risco de desenvolvimento de novas lesões cervicais de grau 2 se a mulher for vacinada. Então, vale a pena, sim, vacinar mulheres que já tiveram uma lesão de alto grau e que foram tratadas por essa lesão de alto grau. Novamente mostrando a redução da recorrência de NIC2 após a vacinação. Ó, aqui, nesse lado aqui da linha, favorece a vacinação. Todos esses trabalhos favorecem a vacinação. Só pouquíssimos trabalhos não favorecem a vacinação, dizendo que o placebo é a mesma coisa. Então, a vacinação, após a ocorrência de uma lesão de alto grau, NIC2 ou mais, ela deve ser sempre recomendada. Benefícios da vacina para mulheres previamente tratadas, a prevenção de lesões causadas por tipos de HPV não adquiridos anteriormente, ou redução do risco de HPV adquiridos anteriormente pela paciente pela persistência viral ou reativação, tá? Então, a gente deve, independente dos resultados dos testes de HPV, vacinar. E aí, novamente, exposição à infecção persistente é um fator importante para o risco de NIC1, de NIC câncer, o risco aumentado em mulheres de NIC2 desenvolver doenças relacionadas ao HPV, as lesões podem recidivar mesmo com o tratamento, e aí a importância da vacina. A maioria das mulheres adultas não foi exposta e não apresentou infecção ativa aos genótipos do HPV contidos nas vacinas. Logo, a vacinação pode prevenir infecções por HPV. E a vacina apresenta elevado perfil de eficácia na população de mulheres adultas. Então, um pouco menos do que nos adolescentes, mas essas são as recomendações para a gente vacinar as mulheres adultas. Então, a gente tem argumento de sobra para convencer nossas mulheres que é importante que elas vacinem. O grande problema é que isso gera um custo, essas vacinas para as mulheres adultas, elas não são contempladas pelo Ministério da Saúde, e isso tem um custo elevado.
mas o nosso papel é orientar. Cabe à mulher saber se ela tem condições ou não de pagar e de arcar com esse custo. Então, a mulher continua sob o risco de contrair HPV durante toda a sua vida. Uma infecção natural prévia parece não oferecer imunidade suficiente para prevenir novas infecções no mesmo genótipo viral. Isso é um dado muito importante, porque a gente acha, então eu já tive uma lesão causada pelo 16, então eu não preciso vacinar. Sim, deve vacinar. Por quê? Porque a proteção que a vacina confere, a imunogenicidade da vacina é maior do que a proteção, os anticorpos produzidos pela infecção natural. Então, é preferível vacinar sempre. Em pacientes com lesões prévias desencadeadas por HPV já tratadas, existem evidências de redução do risco de recidivas das mesmas com a vacinação. Então, a gente tem muitos argumentos para fazer a vacina. E a gente precisa orientar e prescrever a vacina para essas mulheres. Então, assim, eu sei que é muita informação, a gente vai ter um tempo agora para a gente conversar e trocar ideias sobre esses assuntos, mas uma coisa que é muito importante, a gente tem que estar abertos para a mudança. Essa frase, para mim, é muito bem enquadrada nesse momento que a gente está vivendo. O progresso é impossível sem mudanças. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. Então, a gente tem que abrir o nosso pensamento, nós temos que ser open mind, aceitar novas tecnologias, aceitar novas ferramentas, porque isso é que vai favorecer a gente conseguir um resultado. Nós já estamos, desde a década de 60, 70, com rastreio com o método de Papa Nicolau, e a história da nossa doença aqui no país absolutamente não mudou nada. Então, a gente, para ter essa mudança da ocorrência da doença e dos casos graves, nós temos que mudar o nosso comportamento em relação ao rastreio e o nosso comportamento em relação às vacinas. Essa é a dupla que a gente tem que bater para a gente conseguir reduzir essa mortalidade por uma doença que é prevenível. Esse que é o grande problema. A gente está lidando com uma doença que tem prevenção, uma doença que pode ser evitada. Então, e uma doença que atinge mulheres ainda numa fase produtiva, mulheres que ainda têm filhos pequenos e que muitas vezes estão sozinhas cuidando desses filhos. Então, é um grande prejuízo para a família e para a sociedade essas mulheres terem o câncer do colo de útero numa fase avançada. A gente tem que batalhar, a gente tem que trabalhar para reduzir isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria Eugênia, por essa parceria, por enriquecer os trabalhadores da saúde com essa aula maravilhosa. Obrigada pela parceria entre escola, Sogomate e área técnica do SUS. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde, doutora. Tchau, tchau.